Noite. Vamos iniciar essa live com propósito. Chamei as mães, as mulheres que precisam entender um pouquinho mais como funciona a questão da saúde mental, que é tão importante. Olá, tudo bom? As meninas estão entrando aqui. Eu já vou mandar o convite para você, ver se você consegue entrar, por gentileza, tá? Convite. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Eu estava em atendimento, por isso não consegui entrar antes, mas agora a gente vai iniciar esse bate-papo. Deixa eu ver se eu reconheço essa pessoa. É a Cláudia. Oi, Cláudia. Tudo bom, minha querida? Muito bem. Só mandando. Chame aí as mulheres para falarmos sobre saúde emocional e mental. Vamos lá, entrou de primeira. Opa. Tudo bom? Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite. Eu estou me justificando aqui pro pessoal. Minha mãe já me ligou, o pessoal tava mandando e a live, a live. Eu falei, gente, é complicado. Quando a gente atende na clínica, se uma pessoa atrasa todo um processo. Mas que bom que deu certo, Ana. Obrigada por ter aceito o convite. É um prazer poder dividir esse espaço com você. E eu vou deixar você se apresentar, porque o pessoal que está aqui já me conhece, como psicóloga clínica, mãe por adoção, passamos e temos algo em comum. Então, eu quero que você se apresente aqui para o pessoal conhecer um pouquinho da sua história. Verdade, eu quero agradecer o convite, obrigada. Tá dando para escutar? Tá tranquilo? Tá ótimo. Então, tá bom. Eu me chamo Ana Paula, eu sou psicanalista, sou mãe por adoção há 2 anos. Os meus meninos, quando vieram para nós, um estava com 5 anos e o outro estava com 13 para 14 anos, né? Então, meu pequeno está com 7, meu adolescente está com 16. Olha isso. Você já tá mãe de adolescente, como assim? Mãe de adolescente, tem desafios, né? São idades muito diferentes, né? Então, são 9 anos de diferença de um para o outro, então foram muitos desafios, né? Temos desafios diariamente, né? Uhum. Mas o começo foi mais desafiador, né? Porque de repente, mãe, De repente, mãe. Olha, e assim, para mim é uma honra, porque a gente se conheceu tem o quê? Eu acho que já tem quase 10 anos que a gente se conhece. faz bastante tempo. E sabe o que é mais interessante? Eu te conheci num, numa imersão de autoconhecimento que você e outras duas psicólogas estavam ministrando e nos convidaram. E ali eu percebi que eu não me conhecia e que eu precisava entrar num mergulho dentro de mim e entender o que se passava dentro de mim. Uhum. E foi ali, naquele encontro, né? E aí, no ano seguinte, eu passei a buscar conhecimento. Uhum. E, meu Deus do céu, como o autoconhecimento, como buscar terapia, buscar autoconhecimento é libertador. Para mim, essa palavra que resume todo o processo terapêutico é libertador. É como tirar fardos das costas e andar livre. Uhum. E é assim, né, Ana? A gente foi estreitando um pouquinho, né, os nossos laços. A gente tinha ali um encontro semanal às sextas-feiras. Eu, minha esposa, Ana, a gente trocava informações sobre adoção. E ali no momento era só um desejo que estava amadurecendo, né? Como que se deu? Eu sei que hoje você é uma mãe em exercício, né, há 2 anos, mas que você se preparou para isso. Como o nosso tema é sobre saúde mental materna, saúde emocional das mães, você percebe que você foi preparada para poder receber seus filhos? Você percebe que você buscou também, você se permitiu conhecer a si mesma para também poder atuar hoje na maternidade também? Sim.
Antes de entrar, né, com o processo de adoção, eu fui buscar muitas informações sobre adoção, né? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu já pensava em adoção. Eu não tinha vontade de gerar, mas eu tinha vontade de adotar. A vida foi acontecendo, um monte de coisa, o tempo foi passando, dificuldades da vida, e esse sonho foi meio que sendo deixado de lado, né? Fui focando na carreira, fui focando em várias coisas e fui deixando isso para lá. E eu não me sentia capaz de ser mãe, porque eu venho de um lar muito disfuncional e o problema era com a mãe. A minha mãe era uma pessoa muito, muito agressiva, muito violenta. O lar era muito instável e eu tinha medo de me tornar uma pessoa como ela. E por mais que as pessoas falassem para mim, não, você vai ser uma mãe ótima, você é diferente, né? Você tem paciência, você é acolhedora, você é hospitaleira. Eu ouvia isso com frequência das pessoas e de familiares também, de minhas irmãs, mas eu não acreditava, porque eu, na verdade, hoje eu entendo que a visão que a gente tem de mundo é a visão que foi construída a partir do que foi falado para nós, dos nossos pais. Então, como eu cresci ouvindo muitas palavras negativas, eu acreditava naquilo que eu ouvia. Eu não sabia quem eu era. E eu precisei entrar, né? Esse encontro que nós tivemos, para mim, foi assim, um divisor de águas, porque eu precisei entrar nesse processo de autoconhecimento. E também, como você já estava, né, no processo das meninas chegando, e eu fui perguntar para você como que estava sendo e tal, e vocês aliviaram muito a minha dor, né, é como se fosse regada aquela sementinha da adoção que eu já tinha, mas que eu tinha medo de ser mãe, é como se tivesse sido regada aquela sementinha, né? E a partir dali eu comecei a buscar muita informação sobre a adoção. Eu comecei a participar de grupos de apoio à adoção, entrei num processo de me autoconhecer, percebi que aquele não era o momento ainda para adotar. Eu até cheguei na vara da infância, ainda morava em São Paulo. Eu cheguei a entrar em contato com a vara para fazer levantamento de documentação, levantei algumas, mas não dei andamento. Falei, não, agora não é o momento, porque eu estava num processo dolorido, assim, de autoconhecimento, de entender mais sobre mim. E depois muita coisa mudou, eu realizei o sonho de mudar de cidade, né, de ir para uma cidade que eu tinha muita vontade de morar e tal. E quando eu cheguei aqui, menos de 2 meses depois, eu senti no meu coração que era um momento de voltar com o processo de adoção. E aí eu entrei em contato com a vara e iniciei esse processo de levantamento de documentação. Dentro desse período de habilitação, eu maratonei livros, eu maratonei vídeos sobre adoção, participando ativamente, né, toda semanalmente de grupos de apoio à adoção, e fui tentando entender e comecei a estudar. Antes disso, já estava estudando, né, psicanálise, e A fui sua me formação, aprofundando. desculpa, a sua formação não tinha nada a ver, mas você migrou, fez essa transição. Para as pessoas que não te conhecem, a sua formação, hoje você mora em Curitiba? Em Curitiba, isso. A minha primeira formação foi na área da enfermagem. Eu trabalhei em hospital, trabalhei em pediatria, trabalhei em muitas coisas no hospital. Meu último trabalho na enfermagem foi no SAMU. Depois, né, na época eu estava estudando engenharia e aí eu migrei para engenharia civil. E estava trabalhando com isso. Só que depois do encontro que a gente teve, também em paralelo, eu acho que nada é por acaso, né? Na igreja, teve um congresso de neurociência, uma brasileira e uma americana. E quando eu assisti aquilo, muita coisa fez sentido para mim. Eu passei a entender por que eu funcionava de um certo jeito, que tinham coisas no meu cérebro
que me faziam vivenciar aquelas situações. E eu comecei a estudar neurociência já antes, dentro deles, eu trabalhando na engenharia. Nunca imaginei ir para a área de saúde mental, nunca. Nunca mesmo. Embora algumas amigas falavam para mim, você deveria fazer psicologia, porque você fala com a gente de uma forma tão certeira, né? Tem percepções que a gente não tem. E eu achava aquilo estranho, né? Porque eu não sei, eu acho que assim, é uma coisa de dom e que a vida, né, vai nos apresentando. Quando eu não sabia sobre mim, então eu tinha muita dificuldade de entender o que eu gostava. Sempre gostei muito de exatas também, mas sempre gostei muito da área médica, de entender, né, coisas da área médica. E, enfim, aí eu comprei o curso de psicanálise para me entender, né? Para eu entender o que se passava dentro de mim, porque aquilo fazia muito sentido o que eu ouvia, né? Eu comecei estudando neurociência e me apaixonei. Aí eu soube que minha mãe estava tomando uma certa medicação e eu falei, uau, eu fui ler a bula e na bula eu falei, eu vou para o DSM-5 estudar psiquiatria. Você foi Ai, para o DSM, você foi olhar o dicionário não, ali para. direto para o DSM-5, e eu fui tentar entender se aquilo que ela estava tomando, eu sempre gostei bastante também de farmacologia. Gente, eu não entendo porque eu gosto de umas coisas diferentes, assim, né, que não se conversam muito, né? Talvez na cabeça dos outros não se converse, mas na minha cabeça a engenharia conversa com a mente. E, e, e aí eu fui para o DSM-5 e acabei entendendo situações, por que minha mãe fazia o que ela fazia, né? Porque eu descobri um transtorno e descobri coisas que me trouxeram alívio, porque eu falei, então o problema é seu, né? Não que, né, eles têm a demanda deles, né? Tem a condição deles, né? Do que eles vivenciaram. E passei a entender, né? Vejo que a Bíblia fala assim, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E para mim, isso é muito real. Quando você tem um conhecimento do funcionamento de algumas situações, aquilo te traz alívio. Então não é que eu fui abandonada e fui maltratada por acaso. A pessoa tem uma condição neurológica que faz com que ela haja assim. E ela nunca vai mudar. Não adianta eu esperar que a pessoa vá mudar, porque ela funciona assim. E isso tirou de mim o medo, né? Ainda não tinha tirado o medo, né, de ser mãe, mas me ajudou. E o que foi ajudando mais foi o apoio mesmo de mães como você, que me incentivaram e que me falaram sobre a adoção, que me aconselharam sobre, né, sobre inclusive isso que eu contei para você na época, esse medo que eu tinha de ser mãe, de não ser suficiente como mãe, de não ser uma pessoa bondosa, de não cuidar como deveria, né? E assim, e eu fui estudando todas essas coisas, estudando a psicanálise, mergulhando cada vez mais na neurociência para entender o funcionamento neurológico mesmo, que está por trás também de alguns comportamentos. Isso trouxe muita libertação para mim, no sentido de tirar fardos que eu carregava, pesos de inadequação, de não pertencimento, de merecimento. Eu acreditava que eu não era merecedora de ter filhos, né? Olha isso. As coisas que eu ouvia como criança estava me condenando à solidão, né? Então, assim, olha como o processo de autoconhecimento é extremamente importante, inclusive para que você tenha uma maternidade mais leve, né? Não que vai ser fácil, a vida tem um monte de desafios, mas ela não precisa ser pesada, né, Ai? Mas, sobretudo, o que eu percebo, Ana? Atendendo mães, né, na clínica, mulheres, que a sobrecarga é muito grande, né, das mulheres. Mas essa semana mesmo eu atendi uma mãezinha pela primeira vez. Ela se culpava por não dispor do tempo que ela gostaria para o filho. Então, assim, agora entrando um pouquinho no aspecto, né,
da saúde emocional dessas mães. Que bom que você foi em busca de se conhecer e saber quais eram as suas vulnerabilidades. Porque quando a gente se conhece, a gente não coloca mais peso sobre isso. A gente procura, é claro, buscar recursos para lidar. Então, essa mãezinha, por exemplo, que eu estou dando, né, aqui como referência, eu percebi que ela está se ocupando por algo que, na verdade, né, não cabe só a ela. Sabe aquela coisa? Muitas de nós, às vezes, a gente centraliza tudo na gente. Né? Centraliza as culpas, centraliza as responsabilidades, centraliza as vontades. Então, o que hoje, para as mulheres que estão aqui nos acompanhando, que chegaram, os homens também, que eu sei que tem homens aqui que são casados ou são pais de meninas, a gente precisa, desde cedo, tirar esse peso sobre as mulheres, porque é como se o cuidar já viesse embutido, né? Então a gente tem que cuidar de todo mundo. Desde o brincar ali da boneca, a gente já aprende a cuidar de um ser. Né? E quanto a gente vai se deixando de lado. Então, quando a gente mergulha um pouco nessa questão da própria psicanálise, tem a Melanie Klein, acho que você tem alguns autores da sua preferência, a gente percebe que a gente tem que se ver como indivíduo, que nós também precisamos se ver como alguém que necessita de cuidados. Como que é necessitar de cuidados, né? É se olhar, é se permitir ter um tempo. Boa noite, doutora Mônica, seja bem-vinda. Entrou aqui conosco. Então, a gente precisa também ter esse olhar de atenção. E na maternidade, mais ainda, porque quando a gente olha para os dados estatísticos, a gente percebe quantas mulheres estão vulneráveis ao adoecimento. Porque aí a gente tem aí fatores hormonais, né? Existem vários fatores que a gente pode entrar um pouquinho, embora a gente não tenha tido a gestação biológica, mas a gente também sofreu uma série de adaptações na nossa rotina, e a gente pode falar isso com um pouquinho de propriedade, né, Ana? Mas a gente precisa se olhar com esse carinho. Não, eu preciso tirar tempo para mim, eu preciso ter minha rede de apoio, eu preciso me permitir ser ajudada, porque o problema de nós mulheres, eu vou falar de uma maneira genérica, é que nós gostamos de ajudar a estender a mão para todos. Mas quando é para pedir ajuda, parece que isso traz um peso de vergonha, de não dar conta. E a gente precisa desmistificar isso. Então, mulheres que estão nos assistindo ou que vão assistir essa live, não temam buscar ajuda. Seja... Aí talvez algumas de vocês vão falar, mas que ajuda? Eu preciso também me mostrar vulnerável, porque tem mulheres que não se permitem nem ser vulneráveis. Estou errada, Ana? Pode falar, o que você tem percebido? Existe uma cobrança na sociedade que a mulher tem que ser a super mãe, a super profissional, a super esposa e a super dona de casa. Gente, nem socorristas, bombeiros, eles são heróis. Né? Isso é na ficção. Não existe, nós somos seres humanos. Né? A gente consegue fazer uma coisa muito boa, uma coisa por vez. Esse negócio de a mulher é multi, não é multi. Isso é mentira, isso precisa ser falado. Né? Nós somos seres humanos. Quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, você, na verdade, está até danificando o seu cérebro. Sim. Seu cérebro começa a liberar cortisol, e o cortisol em excesso o tempo todo, o cortisol ele tem que ser liberado em alguns momentos, né? Ele é liberado de manhã para você acordar, ele é liberado um pouco lá na academia para você ter força para fazer as atividades, só que se ele estiver o tempo todo na sua corrente sanguínea, ele te adoece, ele inflama as células, e você começa a ter vários tipos de problemas, né? Mulheres que não são mães também, né? Que querem abraçar o mundo, o trabalho, tudo, quer fazer tudo, elas também desenvolvem esse tipo de estresse, mesmo mulheres que não são mães. E aí, quando são mães, tem uma cobrança ainda mais. Ai, porque o bebê, né, que você não pode colocar na creche. Ok, tem cuidado de... Né, a gente tem que entender o funcionamento cerebral da criança, né, em todas as fases, eu concordo, mas, por exemplo, tem mães que ou elas trabalham ou os filhos passam fome. Sim. O melhor que ela pode fazer é colocar o filho na creche e tá tudo bem. Porque são realidades diferentes. São realidades diferentes. A criança não tá sendo desassistida, ela está sendo assistida. Não é o ideal,
o ideal seria ficar um bom tempo aí com a mãe, né, desenvolvendo esse apego, porque isso ajuda no desenvolvimento cerebral da criança, né, do bebê. Sim, o vínculo, né? Mas o vínculo, sim, isso ajuda, né? É muito legal. Qualquer dia a gente pode marcar uma outra live para falar disso, do que acontece no cérebro do bebê quando existe esse tempo maior com a mãe, né? Mas hoje é a saúde da mulher, né? A saúde da mãe, né? Então, assim, é o recurso que ela tem. E aí, mães, por exemplo, né, que precisam trabalhar, não tem outro recurso, mãe solo, imagina o peso em cima dessas mulheres, né? Elas, se elas não trabalharem, e aí a pessoa fala, seu filho fica lá largado, você não dá atenção para o seu filho, e às vezes ela não tem rede de apoio também para ajudar. E tem essa Exato. cobrança da E sabe o que sociedade, eu né? costumo dizer, Ana? Que assim, não é a quantidade de tempo com a criança que vai fazer diferença, é a qualidade. Se eu estou presente, se eu consigo proporcionar essa conexão, porque, por exemplo, é o que você falou, não vamos romantizar. Olha, a Margarida comentou aqui, muitas vezes querem florear a maternidade, mas vamos ser sinceras, é uma missão árdua. Exatamente. Então, só quem vivencia a maternidade sabe que não é realmente nenhum filho vem com um manualzinho de instrução, nem mesmo nós que pegamos num estágio mais avançado, né? A gente não foi poupado em nada, né? Filho é filho, né? Todos os filhos têm demandas, todos eles têm suas dificuldades, cada cabecinha interpreta a situação com os pais de uma forma, né? E você tem que ir tratando isso, mas é isso que você falou. O tempo que essa mãe está com esse bebê, com essa criança, o afeto, que ela, é uma hora que ela consegue, porque depois ela tem que cuidar da casa, essa uma hora de muito afeto, de muito olho no olho, isso vai fazer diferença. Tem adultos que contam isso, né, para mim. Eu tive clientes que passaram, poxa, minha mãe precisou trabalhar muito cedo e tal, mas ela sempre foi muito presente, não ficava muito tempo, mas era presente, né? Por quê? Né? Porque no momento que dava, ela cuidava, é o que dá para o momento, né? Agora, em relação à questão de que recurso que a mulher pode buscar para que a vida seja mais leve, né? Às vezes a gente fica pensando, puxa vida, né? Ai, tem que fazer um monte de coisa, né? Tem que fazer academia, mas eu nem tenho tempo. Se você ir caminhando para o seu trabalho, descer alguns pontos antes de ir caminhando, você já está fazendo um exercício e liberando hormônios no seu cérebro que já Bem-estar, vão né? já vão proporcionar um bem-estar e já vão ser protetivos contra a depressão, contra o estresse, né? Você já vai descarregando, né? Uma coisa que eu incentivo as pessoas que também não têm esse tempo extra, você está caminhando para o seu trabalho, vai observando a natureza e vai fazendo um movimento de gratidão, porque isso coloca o cérebro num estado de calmaria a ponto de fazer com que essas células cerebrais parem de liberar cortisol. Então, esse estresse tóxico, ele vai diminuindo. Quanto mais você se coloca nesse lugar de ir agradecendo e observando, é um exercício, porque muitas pessoas, eu era assim, tinha um olhar muito negativo para as coisas, só olhava o que estava de errado, né? Claro, isso por conta de um histórico também do passado, né? Crianças que passaram por traumas, né, traumas complexos, elas escaneiam o ambiente o tempo todo, buscando perigo. Então, o olhar fica fixo no que é negativo, ela não consegue ver que está tendo um monte de coisa legal, ela só vê o negativo. Isso, Né? o Então, estado de sempre alerta também, né? Dispara o estado de nesse alerta. estado de alerta, ele libera cortisol o tempo todo e vai adoecendo as células. Você não sabe porque fica gripado o tempo todo, ou porque o estômago fica com dor o tempo todo, porque o intestino não funciona direito, né? Porque as suas células estão em estado de estresse constante. E como reprogramar essas células? Né? Fazendo uma atividade, um caminhar até o trabalho e observando as coisas bonitas que tem, porque não tem só dificuldade, tem coisa bonita, vai observando a luz do céu, vai observando árvores, né? Tem tantas É a árvores lindas, contemplação, né? Esse contemplam. exercício É não um custa exercício nada, né, igual Ana? não custa nada, entendeu? Não Não custa custa nada nada. e faz uma diferença absurda no cérebro, na liberação
dos hormônios benéficos no Eu cérebro. costumo falar o seguinte: se você quer dar um presente ao seu filho, seja a sua melhor companhia. Se você estiver bem, seu filho vai estar bem. Porque vamos pensar, não adianta a gente ganhar o mundo, correr atrás de conquistas, tudo. Claro, toda mãe visa o bem-estar da sua família, do seu filho, conforto, mas isso não é suficiente se você não tiver saúde. Então, quando a gente está focando aqui, como a gente está focando, né, a saúde da mulher, eu falo assim, se dê de presente um dia que você possa fazer algo por você. Ela fala, mas eu não tenho oportunidade. É o que você falou. Às vezes, o sair com uma amiga, né? Uma coisa simples já vai recarregar sua energia, né? A Meu bateria. hobby é ir tomar um café com uma amiga. Aí eu busco, isso é uma coisa que alivia a minha mente. Então, vira e mexe, eu arrumo uma padaria, eu gosto muito de padarias, aqui tem padarias maravilhosas. E aí eu vou e tomo um E sem culpa, né? cafezinho, E sem ficar preso com a neura de que você está deixando os filhos de lado, né? precisa ter esse tempo, porque esse tempo vai regular o seu emocional para você dar um emocional bom. Porque não adianta a mãe ficar o dia inteiro com o filho e estressada, porque essa presença vai ser ruim para a criança, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo pessoal mesmo. A minha mãe trabalhava quando só tinha eu, e eu ficava com outras pessoas, e a vida era tranquila. Até o dia que ela engravidou da minha irmã e meu pai pediu para ela ficar em casa. O ficar em casa foi horrível. Foi horrível. Então, para nós, teria sido mais benéfico se ela continuasse trabalhando. Aquilo fazia bem para ela. Ela se sentia útil, provavelmente. Aquilo fazia bem para ela. Então, ela trabalhava e a vida não era pesada para mim. E ficou muito pesada depois. Então, assim, mas que trabalham fora, né, e ficam fora e veem pouco seus filhos durante a semana, não se culpem, vão, trabalhem, né? Estudem, né? Deem atenção para o seu filho. Você tem uma hora com seu filho durante a semana, né? Durante o dia, dê atenção, dê afeto e carinho, dê um monte de beijinho, mordidinha, seja bem carinhosa com ele, dê um banho fazendo uma massaginha no corpo. Isso gera um monte de ocitocina, pertencimento, libera hormônios do bem na mãe e na criança. Faz uma massaginha ali, dá beijinho, enquanto ela dormir. Oh, sossegou, sossegou, vai você e toma um banho-terapia. Pega tudo que tem de mais cheiroso, Uhum. compra. Gente, ó, não é desperdício de dinheiro você comprar produtos cheirosos, muito cheirosos. Não. Mas que, né, vou fazer propaganda, mas eu gosto muito de sabonete da Natura, porque eu acho que são muito cheirosos, e óleos de Uhum. banho. E os que já são até massageadores, né? Que já tem aquelas ondulações, você vai passando, já É, vai massageando, né? São mas, mimos que a gente pode se dar, né? então, caro comprar isso. Tem outros na perfumaria que é barato e são muito cheirosos, né? Tem vários. Procura lá onde você gosta, leva para o seu banheiro um kit terapia. Pega o shampoo e massageia a sua cabeça, faz carinho no seu cabelo, faz carinho, massagem na sua cabeça, sabe? Banha o seu corpo com carinho, porque eu acho que o primeiro acolhimento, sabe? É nosso mesmo, Com né? certeza. Quando você está no avião, a aeromoça fala assim, a comissária de bordo fala assim, olha, antes de colocar a máscara no outro, põe em você. É E é muito isso. isso. Você tem que salvar primeiro você, para você ter condições de salvar o outro. E o banho pode ser esse momento de acolhimento e de paz, de alívio, de abraço, se abraça, isso ajuda a regular no banho mesmo. Você desliga o chuveiro lá, né? E vai se massageando, vai. Massageando. Depois pega um creme gostoso e passa no corpo, pega um óleo gostoso que tá frio e passa no corpo, né? E passa um shampoo cheiroso, tá com o cabelo maravilhoso, você vai se sentir outra pessoa. Quando a gente se arruma e olha no espelho e gosta do que a gente vê, a nossa postura muda, a gente fica mais assim, né? Porque o Autoconfiante. cérebro acredita naquilo que ele vê. Então, se a pessoa não se cuida, se é uma pessoa que né, não se importa muito consigo, só em doar para os outros, ela olha para o espelho e ela vê um fracasso. Uhum. E quando a gente se vê um fracasso, gente, eu já fui assim. Quando Uhum. a gente se vê um fracasso, a gente faz tudo fracassado. É.
E, Mas e- e- tudo que a gente põe a mão parece que não vai, sabe? Parece que é muito pesado, tudo é muito difícil, mas quando você se cuida, se dá o primeiro cuidado, e você olha no espelho e fala, hoje eu tô gata, hein? É outro. com certeza, a gente tem que fazer pela gente, isso é inquestionável. Então, a gente já falou aqui de recursos como a caminhada, como a contemplação, né, a meditação, olhar para a natureza, isso renova. Falamos agora do banho, que são o quê? Ações tranquilas para se fazer, desde que você saiba dosar isso para você, porque é aquela coisa, às vezes eu vejo mães que falam assim, tá, eu não tenho tempo, mas a mãe tá descarregando ali no celular. É o caso dessa mãezinha que eu atendi essa semana. Ela passa muito tempo no celular, mas o celular está sendo um escape para ela e está gerando culpa, porque ela sabe que o tempo que era para ela estar cuidando ou do filho ou de si mesma, ela está desperdiçando. Então a gente tem que ficar muito atenta, porque hoje em dia a gente tem muitas distrações E e a um gente não outro consegue problema, reverter. o uso de ficar passando videozinhos rápidos, né? Isso causa um desequilíbrio Hiperestímulo. químico cerebral, né? É muito estímulo para o cérebro, é muita dopamina e você não se contenta mais com as coisas naturais do dia a dia. Então fica muito difícil você ter alegria e prazer de cuidar de um filho, porque você despeja um monte de dopamina, isso é muito maléfico, né? A gente, né? As pessoas hoje em dia elas ficam muito tempo no celular e isso a neurociência já explica os danos que vem causando nas pessoas. Depois elas têm dificuldade de se regular emocionalmente, porque houve uma descarga muito grande de dopamina, né? E aí a pessoa fica ela fica viciada naquilo, ela só consegue é uma fuga, né? Ela enxerga aquilo como uma fuga, como qualquer outro vício, né? Ou vai para comida, come, né? Quer comer muito doce e tal, ou vai para comida, ou vai para bebida, né? Agora Para vamos o tentar álcool. falar um pouquinho, Ana, das mães atípicas, né? Porque a gente também tem uma outra realidade, que é uma realidade que também merece a nossa atenção. O que fazer para ajudar, né? Porque assim, nós somos mães por adoção, tivemos a nossa rede de apoio, a gente criou a nossa rede de apoio, mas e as outras mães? O que a gente pode dizer? Então, assim, a gente precisa dar também ferramentas aqui para essas mãezinhas que estão adoecendo porque a sobrecarga é grande, a demanda é grande, os diagnósticos eles são também muito difíceis de se chegar, porque até rastrear, até realmente fechar um diagnóstico é muito complicado. Então, eu me deparo com essas mães também. Então, o que a gente pode fazer, vamos pensar aqui, para amenizar um pouco a carga dessas mães que também têm uma realidade diferente? Eu acho que a gente pode começar por não julgar, né? Não julgar essa mãe que está fazendo o melhor dela dentro das condições que ela tem. Né? Eu vejo que assim, né? Existe uma pesquisa, né? Existem algumas pesquisas que falam que o cérebro de mães atípicas é como o cérebro de soldados que passaram por situação de guerra, né? Elas vivem num estresse crônico e é muito difícil. O que ajuda? O meu filho tem TDAH. Não adianta eu contar as coisas que acontecem na minha casa para qualquer pessoa. A pessoa não vai entender, ainda vai me julgar. Você precisa ter uma rede de apoio, ter uma rede de amigos com crianças com a mesma situação, para que você possa trocar informações. Está acontecendo isso com meu filho, você não passou por isso? Ah, eu já passei, faz isso, isso e isso, dá um chazinho de tal coisa que ajuda, Uma porque comunidade, né? Criar uma uma comunidade. comunidade, porque isso ajuda e o compartilhar, você poder falar, sabendo que ninguém vai te julgar, porque o que acontece, que eu vejo muito, é que as mães acabam se isolando, ninguém me compreende, mães têm uma vida muito solitária, mães de crianças atípicas principalmente, né? E acabam se isolando porque ninguém as compreende. Então, assim, já é difícil a vida e o peso do julgamento não dá, cara, não consigo suportar, é demais para mim. Então, elas se isolam. E esse isolamento é péssimo, é muito maléfico para o nosso cérebro, né? Então, eu vejo que ter um apoio de outras mães que
que passem pela mesma situação, isso ajuda a ficar mais leve, né? E pessoas que estão ao redor, peça para a pessoa que você confia, você pode ficar com meu filho 1 hora para eu demorar no banho, 1 hora, tranquila, sabendo que ele está sendo cuidado, sabe assim? Você, sabe, você conseguir, pelo menos uma vez na semana, pedir para alguém ficar com seu filho 1, 2 horas para você sair e fazer uma caminhada no parque, sabe? Em um lugar que tenha natureza e que você possa fazer esse exercício mesmo de contemplação, parece bobeira, mas isso traz regulação para o cérebro, né? Então, eu vejo que isso são ferramentas assim um pouco mais simples, né? Até que a pessoa, até não, que ela continue com esse tipo de ferramenta, até, né? E também buscar profissionais que possam ajudar, né? Terapeutas, enfim, os terapeutas que a criança precisa e a mãe muitas vezes precisa dessa assistência psicológica também, porque é muito difícil ser mãe de crianças atípicas, né? O TDAH não é considerado atípico, né? É considerado uma neurodivergência, né? Uhum. Mas não é nada fácil ser mãe, né? Ter família de uma pessoa TDAH. A agitação é muito intensa, né? O cérebro dele fervilha uma fase também, né? E o que me ajudou bastante é essa busca mesmo de apoio de pessoas que entendem e buscar conhecimento. Gente, conhecimento liberta. Seu filho tem um problema, tem autismo, tem, sei lá, encontrar literatura sobre isso e ler e buscar conhecimento, porque pessoas que passam por isso já desenvolveram ferramentas que podem te ajudar e tornar a sua vida mais fácil, né? Então, conhecer sobre aquela demanda que você está passando e não simplesmente ficar doida e não fazer nada, né? É difícil, mas quando você busca conhecimento, fica mais leve quando você entende o funcionamento do outro. Fica mais leve. Muito bem. Eu tenho uma colega de profissão, ela está em Portugal e ela fez exatamente isso. Ela se especializou, né? Ela é pedagoga, fez um curso de especialização na terapia ABA e ela está em Portugal criando uma comunidade de mães para justamente fomentar essa ideia da rede de apoio. Porque isso, de uma certa maneira, falar, mas por que antigamente não se tinha o número de diagnósticos que se tem hoje? É porque não se falava, nós não tínhamos, né, todas as ferramentas que nós temos hoje. Mas existe a questão do luto, né, da mãe, do filho ideal. Eu acho que você deve ter estudado sobre isso também. Então, para essa mãe já é difícil ela ter que elaborar a ideia de que ela idealizou um tipo de filho e ela está tendo que lidar com um filho que tem outras demandas. E isso não quer dizer que ela não possa também compartilhar, muito pelo contrário, né? Eu vejo essas mães com uma resiliência tão grande, eu vejo que são mães realmente que buscam fazer o melhor pelos seus filhos. Só que quando a gente se deparar com essas mãezinhas, eu acho que fica aqui a minha dica como psicóloga, que a gente não olhe com um olhar de coitada, ai, coitada, porque isso pesa. O olhar, né, de ai, coitada. Não, isso não vai ajudar em nada. A gente tem que olhar com um olhar de encorajamento, encorajá-lo, falar, olha, se precisar, estou aqui, se colocar à disposição. Olha, eu soube de uma informação, eu tenho acesso a um advogado que conhece de leis. Porque às vezes a gente não tem tudo para ofertar, mas a gente conhece alguém que possa ajudar. Então, eu acho que estender a mão de alguma forma. O do outro pode ajudar aquela pessoa que está no olho do furacão e não sabe como sair de lá. Se você Exato. tem um conhecimento e consegue estender a mão e tirar essa mãe calma, vai dar tudo certo, eu vou te ajudar. Olha, eu conheço uma pessoa assim, 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 eu ouvi dizer que esse tipo de terapia ajuda. Se a pessoa não tem condições, olha, eu ouvi dizer que tem uma universidade, que tem profissionais que tratam exatamente disso, vou te passar o contato. Sabe assim, você não está no olho do furacão, a pessoa está. O que você pode fazer para ajudar? Busque informação você, se informa sobre aquilo e ajuda seu vizinho, sua vizinha, né? Essa pessoa que você conhece, alguém da sua família. Porque às vezes a pessoa está no olho do furacão, ela não consegue parar para estudar. Então, existem algumas situações que são
muito difícil. Existem algumas situações que são em grau mais leve, né? Mas existem algumas que a mãe fica ali 24 horas de olho, porque É um o nível risco de exaustão muito grande, né? Elas ficam exaustas. Então, assim, tá ali de corpo, mas a mente já tá tão exausta, porque não consegue descansar, fica ali mesmo numa condição de sono reduzido, né? Às vezes até fica com sono privado, porque acaba dando preferência para o bem-estar do filho. Então, assim, são mães que aos pouquinhos estão renunciando à própria saúde, né? Então, se a gente isso é conseguir um ter um risco olhar de muito empatia, grande. Isso é um risco muito grande, porque assim, o adoecimento mental, ele vai se intensificando cada vez mais, né? A uhum, ponto de ser tão grave e essa mulher achar que não existe solução e o sofrimento ser tão grande a ponto de acontecer o autoextermínio, né? uhum. Então, eu acho que nós, como sociedade, a gente precisa olhar sim, para essas mulheres e estender a mão, sabe? Como sociedade mesmo, né? Uhum. Acho que deveria ter até leis, assim, eu não sei como que se desenvolvem, né? Algumas questões relacionadas a leis para A gente tem algumas essas políticas públicas, eu sei que já tem algumas leis. Inclusive, se tiver alguma mulher, alguma mãe aqui que ainda não consegue viabilizar o recurso, o benefício, eu tenho um advogado, um irmão, né, em Cristo, que consegue isso. Ele tem informações assim que ele buscou para o filho. Então, se alguém tiver alguma informação que precisar, eu indico essa pessoa, me manda uma mensagem no direct que eu consigo indicar. Porque é aquilo, eu não consigo, mas eu sei quem consegue, né? Aquela coisa, se eu posso de alguma forma ofertar isso. E Ana, a gente já está uma hora aqui conversando, não parece. Eu acho que a gente tem que partir para live 2, mas quero agradecer todos que entraram nesse período. Eu vou deixar salva. Se vocês acharem que alguma mãezinha, alguma mulher precisa dessa mensagem que a gente está. A gente parou aqui os nossos afazeres, né? A Ana parou os dela, eu parei os meus, para falar, gente, a gente precisa levantar a bandeira da saúde mental das mães. Porque ser mãe, como diz o ditado, é padecer no paraíso, né? Tem coisas que que não a mãe tá transbordando ali. de vida, né, Adi? Você não está conseguindo mais dar conta, vai no médico. Vai no meu, no começo, nos 6 primeiros meses, eu achei que eu ia enlouquecer. O meu corpo foi adoecendo, o estresse era tão grande, e o meu corpo, porque as mães também não entendem do puerpério, né? Que nos 2 primeiros anos existe uma adaptação cerebral muito absurda. O seu cérebro modifica tudo, modifica toda a química do seu cérebro. O seu cérebro começa a criar novos neurônios para se adaptar àquela pessoa que chegou. Então é muito difícil. Agora, imagina uma mãe atípica que tem que entender, inclusive, de uma condição de saúde, né? É muito difícil, né? Então, assim, busquem ajuda profissional. Eu fui para o médico me passou um remédio, passei a tomar, não deu muito certo, depois eu busquei uma outra solução, passei a tomar um suplemento. Às vezes o corpo entra em sofrimento tão grande que as vitaminas, o intestino para de absorver por causa do estresse, né? Esse cortisol em excesso também impede a absorção dos nutrientes. E a pessoa fica com anemia, com falta de vitaminas, e às vezes só corrigindo, né, algumas vitaminas, né, o trio básico, vitamina B12, ferro e vitamina D. Às vezes você corrigindo isso, sabe, vai no médico, são coisas básicas que ele vai te pedir. Às vezes você corrigindo isso, fica mais leve, você dá recurso pro seu corpo para ele reagir e falar, não, vou para frente, eu sou forte, eu vou conseguir. Não tenho medo de buscar ajuda médica. Se você tomar um remédio, um calmante, alguma coisa, gente, não tem problema. Busque ajuda, não tenha vergonha. Todo mundo passa por isso. As pessoas falam, mas todo mundo passa. Todo mundo passa, exatamente. E foi importante você tocar nesse assunto, antes da gente encerrar, Ana, que a depressão ela é multifatorial, então tem vários fatores. E no que diz respeito ao período pós-gestacional, aquela questão toda hormonal, que também altera, né, os hormônios da mulher, a gente precisa entender que essa questão, às vezes, da vitamina D, ela pode levar a quadros de depressão. Então, é Depende. muito bom a gente alertar aqui que as Problema na mulheres tireoide estejam também.
É porque faz todo o pré-natal, né? A mulher passa por todo aquele processo. Depois parece que o foco passa a ser a criança. Aí consultas pediátricas, são as vacinações. E aí parece que a mulher vai se deixando um pouquinho de lado e ela vai perdendo um pouquinho esse olhar, né? Então, vamos Uhum. deixar os exames em dia também, mulherada. Se tiver vitamina D aí E baixa. o sono, né? E o sono. Uma das coisas que é fator para doença mental é o sono desregulado. O sono desregulado é veneno. Mães de bebezinho, mães de crianças atípicas, muitas vezes não tem saída, né? O bebezinho, claro, vai passar e aqueles 2 aninhos, né? Aqueles 2 anos sofridos, passam, né? Mães atípicas, que às vezes precisam acordar de madrugada, ter essa atenção é um pouco mais complicado isso daí, né? Mas o sono desregulado é complicado, né? Muito prejudicial para a saúde mental, realmente. Altera tudo. E para Gente, os a homens criança que entraram aqui, dorme muito, deixa tudo para fazer e vai dormir. Isso vai proteger o seu cérebro. exatamente, priorize um sono de vocês. E os homens que entraram aqui, por favor, sejam os principais apoiadores, revezem com suas esposas, exerçam a paternidade, assim, no sentido de permitir que a sua esposa também descanse, para que a mulher também tenha o privilégio de ter uma boa noite de sono. Gente, Então, vou contar uma coisa da minha vizinha. Minha vizinha tinha 3 filhas, engravidou de gêmeos. Ela não conseguia acordar de noite, tamanha exaustão. O marido pegava as gêmeas e colocava no peito dela para aumentar. O marido acordava todas as madrugadas e colocava, depois botava as bebezinhas no berço. Gente, né? Coisa que o marido fizer uma coisa simples, né? Não é, claro, né? As mulheres acabam acordando mais à noite, né? Mas assim, ajudem, né? Ajudem que vocês vão ter uma esposa saudável. exatamente. A saúde da mulher também, a alimentação, né, fica muito comprometida. Então, o que você falou é verdade. A mãe às vezes não consegue nem se alimentar decentemente. Ela fica muito à Uhum. mercê daquilo que sobra para ela, de tempo, né? Então, levem, né, permitam esse revezamento. Lembrem ela que ela precisa tomar água, que ela precisa comer, porque às vezes realmente o automático da mulher fica tão no instinto de eu preciso fazer esse ser sobreviver. A Uhum. criança tem que sobreviver, mas ela já está no caos e não está percebendo que ela está se negligenciando nesse processo, né? Exatamente. Falta de vitamina, alimentos ultraprocessados adoecem o cérebro. Isso vai deprimir. Maravilha. Mas vamos lá, Ana. Quero te agradecer imensamente por você ter aceito o convite. Creio que vai ser a primeira de muitas. Sucesso agora nessa nova transição. Que você consiga Obrigada. brilhantemente atuar. Eu tenho certeza que com todo o seu know-how, como pessoa e profissional, você vai conseguir atender todas as demandas. E vamos nos falando. E mulheres, se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês mandam aqui no direct para mim e para Ana. E a gente vai tentar responder na medida do possível, viu? Obrigada, Agnes. Obrigada pelo convite. Obrigada a todas as pessoas que estavam assistindo. Né? E é isso aí, né? Se precisar de ajuda, não chame. E vamos nos fortalecer. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.